Eu quero saudar a todos que estão nos acompanhando pelo canal 126 da TV Manaim, via Embratel também, aqueles que estão nos assistindo pelo canal 85 via Sky Livre, ou também pelas plataformas digitais. A todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Como todos já têm percebido, estamos em um ambiente diferente do qual nós estamos acostumados a realizar as gravações desse programa lá nos estúdios da Rádio Manaim. Hoje estamos aqui presentes em um seminário Unidos em Família no Manaim de Domingos Martins. E juntamente com os irmãos participamos aqui de mais uma bênção e aproveitamos a oportunidade para podermos então gravarmos um episódio, aproveitando também um outro convidado nosso, um membro do Grupo Ciência e Fé, que nós apresentaremos daqui a pouco. E dizer para todos que o tema deste episódio é sobre a água. Estamos aqui mais uma vez com o professor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Amém, muito bom. E também estamos aqui com o pastor Alexandre, que é professor universitário, é químico. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor Willer, paz do Senhor Tiago, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando este programa. Muito bem, nós vamos trazer aqui a princípio o currículo do professor Alexandre Paulino. Ele é graduado em Química pela Universidade Estadual de Maringá. Ele tem doutorado em Química nessa mesma instituição e tem pós-doutorado pela Unicamp, pós-doutorado na Universidade do Estado de Colorado, nos Estados Unidos. Os pós-doutorados são em Química, e a linha de pesquisa do professor Alexandre é em Química Ambiental e Desenvolvimento de Métodos de Tratamento de Água e Efluentes. Também o professor Alexandre Paulino, ele é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e também é pastor da Igreja Cristã Maranata lá em Florianópolis. Seja bem-vindo mais uma vez, dizemos aqui ao professor Alexandre, que seja a primeira participação de muitas, né, pela frente que teremos. Bom, eu acho que para a gente poder iniciar esse episódio, é importante destacar aqui que nós falamos anteriormente, por exemplo, sobre o mistério, chegamos a abordar de uma certa forma o mistério da existência da água no nosso planeta, né, da forma como ela é tão vital, a sua importância para as formas de vida, e falamos também de outros elementos, né? Falamos da própria vida, do sangue, mas aproveitando inclusive a área de pesquisa do professor Alexandre, nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito da água. E aí eu já queria trazer aqui o professor Alexandre para a conversa, para que ele possa falar um pouquinho a respeito desse surgimento da água, né? Tanto do aspecto daquilo que a gente conhece pela ciência e aquilo que a palavra de Deus ela vai falar a respeito disso. Bom, nós vemos até pela própria palavra, né, que desde o início, onde Deus ele estabeleceu ali o projeto de criação na sua obra criadora, a gente já encontra este elemento chamado água, que não só na obra criadora ele foi essencial, mas ele é essencial para a água, é essencial para a subsistência daquilo que Deus havia criado, né? A natureza, os animais, o ser humano. Então a água ela Willer, um item essencial não só para a subsistência nossa humana, mas para toda a subsistência daquilo que Deus criou dentro daquele projeto que Ele estabeleceu para nós, né? Muito bom, né? Muito bem. A gente vê, né, professor Tiago, pela palavra, que a própria existência da água ela funciona como uma base para essa existência da vida, né? Então a gente vai vendo toda a cadeia de eventos que a gente vai observar no livro de Gênesis, para a consolidação da vida, e a água ela é como se fosse essa base, porque não há vida onde não existe água. Então a água ela é preponderante para a continuidade da vida. Então a gente vai observar o cuidado de Deus com esse aspecto e como que isso de uma forma bem cuidadosa foi delimitado na palavra do Senhor, né?
O Senhor, para criar a vida que viria posteriormente, né, ele faz a infraestrutura já básica para que essa vida possa subsistir. E um desses elementos é a própria água, já estava ali desde o início da criação, né? Foi uma das primeiras coisas que Deus criou, né? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus já começou a fazer a infraestrutura para receber a vida, e assim todos os elementos foram sendo colocados gradualmente pelo Senhor. Muito bem. Bom, como nós estamos falando com um professor, pesquisador em química, é importante a gente entender um pouco mais desses atributos químicos que a água ela possui, né? As propriedades químicas. Queria que o professor também falasse um pouquinho a respeito disso. A água ela é um dos solventes que ela tem todas as propriedades essenciais para a manutenção, principalmente da vida, né? As suas propriedades químicas, elas são essenciais, principalmente para o funcionamento de um corpo humano, para o funcionamento de um organismo. E quando a gente compara a água com qualquer outro tipo de líquido, né, nós começamos a ver, como você bem disse agora, né, no início, que sem a água é impossível existir a vida. Por isso que há uma preocupação muito grande da ciência, e é até importante que haja uma preocupação mesmo da sociedade também, de uma forma geral, né, nossa, como servos, como igreja, de auxiliar até na preservação deste bem natural, deste bem deixado por Deus lá desde a criação para o homem, né, para que houvesse a subsistência adequada do homem. Então, é super importante nós entendermos isso, e porque quando você não tem a água de forma adequada, quando você altera essas propriedades da água que são importantes para a manutenção da vida, você passa a ter uma água que ela é prejudicial. Uma água que ela não vai trazer os benefícios, porque, de certa forma, a contaminação dela por algum resíduo, por algo que ocorreu ali durante o seu uso, essa contaminação vai mudar essas propriedades. E propriedades que anteriormente eram essenciais para a manutenção da vida, para a manutenção das funções fisiológicas do ser humano, para a manutenção da vida na natureza também, né? Para a manutenção da vida dos animais. Essas propriedades, quando elas são alteradas, elas passam a funcionar de forma negativa, até podemos dizer, né? Porque elas não são mais benéficas, mas elas passam a ser maléficas. Então, aí entra realmente a grande importância de nós preservarmos realmente, né? E trabalharmos para isso, para que a gente possa ter uma sustentabilidade, né? Não só ambiental, claro, mas da própria vida, né? Exatamente, isso é muito importante, né? Essa preocupação com essas questões ambientais que envolvem a água. Na verdade, se a gente for observar, né, com muito critério, a palavra isso foi instituído por Deus, né? Ele colocou sob os cuidados de Adão tudo aquilo que ele havia criado. Então ele ordenou que Adão ele desse os nomes, né, para as formas de vida, e que ele tomasse conta, ele guardasse, lavrasse tudo aquilo que o Senhor havia ali criado. Então é nosso papel, né, duplamente, né, tanto como cidadãos, como servos de Deus, valorizar este elemento que é vital, né, para a existência humana e a existência da vida, né? Isso é muito importante. Professor Thiago, algo acrescentar a respeito desse aspecto espiritual em relação a esse assunto? O interessante é que, como o pastor falou, né, a água tem particularidades, né, que são específicas só da água, né, que só acontece na água. Um exemplo disso é que no nosso planeta, por exemplo, com as condições de temperatura e pressão, em tese, a água deveria ser vapor, mas nós encontramos ela no estado líquido, né? Ela tem outra propriedade que é o seguinte: ela congela a água quente, e muitas vezes congela mais rápido do que a água em temperatura ambiente. Então são propriedades da água que são específicas só da água. E aí quando o Senhor ele faz de uma forma didática, que ele coloca a água para nós,
espiritualmente falando, ele faz um paralelo com a água. A água ela é essencial para essa vida aqui, mas Deus faz esse paralelo de colocar a palavra de Deus como a água que é essencial para a nossa vida espiritual, né? Por isso que o salmista fala assim, a minha alma tem sede, ela tem sede de Deus. E ele complementa, sede de Deus vivo. Então ele já está falando aqui que a palavra de Deus, que a água é tipo da palavra de Deus, o salmista ele tem sede da palavra, mas ele faz um acréscimo, sede do Deus vivo, ele já fala da palavra revelada. Sim. Então nós vamos encontrar na palavra atributos que só são dela. Só são dela. O livro, a Bíblia, como um livro, ela tem atributos que só são dela, nenhum outro livro mais tem esses atributos. Um exemplo, o autor desse livro, ele está vivo. E aí outra coisa, ele é um livro milenar. Ele é o único livro milenar em que o autor está vivo. E mais, ele é um livro onde nós vamos abrir aqui, vamos encontrar inúmeros conselhos para essa vida. E isso nós denominamos como palavra da vida. Inúmeros conselhos para a vida em sociedade, como criar os filhos, são atributos únicos da palavra. Mas ela também tem uma palavra revelada, uma palavra que está além da letra, que é a palavra viva, que a partir do momento que eu entro nessa palavra viva, aí eu tenho um caminho para a eternidade. E aí tem até o texto que fala, né? Eis aí o caminho, a palavra da vida, tá aí o conselho. Aí vem, andai nele. Aí você andar no caminho, você atender as orientações da palavra viva, é você andar na presença do Senhor, você está vivendo a palavra viva na sua vida. São atributos da palavra de Deus que são específicos dela e que nenhum outro livro vai ter. É verdade. Se a gente for aplicar especificamente sobre a água, né, nós vamos observar que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que é essa água da vida, né, ela é a água viva. Então, é a palavra da vida, ele é a água da vida, mas quem faz o uso dessa água, quem toma dessa água diariamente, cotidianamente, ele vai ser verdadeiramente usufruir da palavra viva, porque ele vai estar vivendo aquilo que o Senhor determinou para a vida dele, né? Alguma outra aplicação, professor e pastor Alexandre, para poder fazermos a respeito desse aspecto? Até acrescentando, né, essa questão de quando Jesus ele se revela, né, e ele oferece para a mulher samaritana, perfeitamente. lá no livro do Evangelho de João, quando ele oferece para a mulher samaritana a água, ele oferece para ela uma água da vida. Ela estava acostumada com a água que não era aquilo que saciava a vida dela, que saciava a alma dela, né? Como o salmista disse, né? Que a água que ele precisava, a água que ela precisava também, era a água que ia transformar a vida dela. Então, da mesma forma que a água ela tem as suas propriedades, né, químicas, suas propriedades físicas, que são benéficas para a vida, a palavra de Deus, ela também, quando ela entra na nossa vida, ela entra para trazer um benefício, que é o projeto de salvação do Senhor, né? E a palavra de Deus, quando ela entra para transformar a nossa vida, né? Então, ela entra para, da mesma forma que a água, né, que nós bebemos, a água que está aí, que é a água criada por Deus até ali na criação, ela é para manutenção da nossa vida humana aqui. A palavra de Deus é para manutenção da nossa vida espiritual. E Jesus, quando disse para ela, disse assim, olha, e a água que eu lhe der vai te fazer saltar para a vida eterna, né? Então, a água que Jesus quer dar, a palavra que ele quer dirigir a nós, a experiência que ele quer nos dar com esse projeto, é para nós um dia alcançarmos a vida eterna, né? A experiência de vida eterna na presença dele. Então, a experiência dela, nós vemos até, William, nós vemos naturalmente o ciclo da água, ele ocorre da seguinte forma, a água aqui, né? Ela se volatiliza, as nuvens são formadas e depois
a água se precipita de várias formas, né? A água se precipita de várias formas. Isso é chamado, na ciência, pelo ciclo da água. E nós vemos que antes mesmo da ciência falar sobre isso, Deus já falou na palavra dele, né? Quando nós pegamos em Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, o texto diz assim, ó, goteje a minha doutrina como a chuva, que é o resultado da precipitação da água dentro do ciclo hidrológico da água que a ciência estudou muito tempo depois, né? Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, mesmo antes da ciência entender como isso funcionava, nós vemos na palavra que Deus ele já descreve isso, né? Tanto é a importância da água para a nossa subsistência aqui, como é a importância da palavra que traz toda a doutrina que desce sobre nós, né? Desce da eternidade sobre nós, para que nós também possamos saltar para a vida eterna, né? Exatamente. E chama muita atenção esse texto mencionado pelo professor Alexandre aqui, porque ele vai tratar a respeito aqui de uma parte, né, que é goteje a minha doutrina. Então, a gente vai observar o cuidado de Deus com o seu ensino, com a sua palavra para a vida do homem. É uma coisa que é feita de uma forma muito minuciosa, muito cuidadosa, muito zelosa. E existe aí, trazendo um pouquinho para uma outra área, que é a área da agropecuária, a gente tem algumas formas de irrigação de plantas, que é feita por gotejamento. Então, esse gotejamento ele é aplicado diretamente na raiz, então você tem inúmeros benefícios com isso. Então, a planta ela tem uma melhor capacitação para poder receber esses atributos da água, né, e bem como as substâncias que estão dissolvidas nela. Então, a gente vai observando que, por exemplo, a gente trazendo isso para o nosso convívio espiritual, o ensinamento das escolas bíblicas dominicais, a gente percebe que esse ensino ele é feito desse modo, ele é cuidadoso, ele é feito com muito critério, justamente para que a absorção do corpo, a absorção da igreja seja a melhor possível. Então a gente vai verificar isso na própria palavra, né, conforme nós observamos aqui, deste cuidado do Senhor em relação à água, esse gotejamento, que é a palavra revelada, né, para a nossa vida. Agora, trazendo um outro aspecto aqui, professor Alexandre, a respeito da água como um elemento, um produto essencial para a vida. O que nós poderíamos falar a respeito disso? A água, ela tem, dentre várias funções importantes, né? A gente pode destacar 3, né? A água, ela é importante para hidratar o nosso organismo, né? Para a subsistência da nossa vida, por exemplo, né? Até porque o nosso corpo ele é formado de 60% a 70% em água. Então, a água ela é o elemento predominante no nosso corpo, né? A água também ela tem uma função de auxiliar no transporte de nutriente pelas células, pelo organismo, e ela também é importante como propriedade para auxiliar na eliminação de toxinas, que geralmente ocorre pela transpiração. E se nós vermos de forma profética, né, a água, por exemplo, a falta de água, a desidratação, que é o inverso da hidratação, né, ela causa alucinações, confusões mentais, a pessoa passa a perder o discernimento das coisas. Então, se nós analisarmos isso de forma profética, é a mesma coisa que acontece quando nós não estamos vivendo uma experiência com a palavra, com a doutrina, né, que goteja sobre nós, né? Sim. Quando nós não vivemos uma palavra, com uma experiência com a doutrina, com a palavra revelada, muitas vezes nós não conseguimos discernir aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem do Senhor, né? Nós não conseguimos discernir aquilo que é razão, aquilo que é revelação, não conseguimos discernir aquilo que é relativo, aquilo que é absoluto, né? Que são os assuntos que nós estamos abordando muito. A falta de água
ela não vai levar saúde, porque de certa forma ela ajuda a levar saúde para as células, né? Sim. Os nutrientes é saúde. Então, a falta da palavra deixa a pessoa sem saúde espiritual. A falta da revelação deixa a pessoa sem saúde espiritual, sem uma vida de experiência com o Senhor, né? Sem uma vida de resultado da obra de Deus na vida dela. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode até de forma profética dizer é com esse essa terceira importância da água, que é a eliminação de toxina. Toxina é aquilo que faz mal para o corpo, né? É aquilo que faz mal para nós. E a ausência da palavra do Senhor, ela produz coisas na vida das pessoas, produz situações na vida das pessoas que fazem mal para elas, né? Mas quando entra a palavra, quando entra a água, quando a palavra de Deus pela revelação ela começa a agir em nós, começa a tirar aquilo que não provém do Senhor, aquilo que faz mal para o corpo, aquilo que faz mal para a nossa vida espiritual, né? Para que nós possamos ter saúde espiritual na presença do Senhor, né? Muito bem, muito bem. Alguma outra aplicação, professor Tiago, a ser feita? Essa água como essencial para a vida, nós vamos ver hoje, principalmente, não só de hoje, né, mas antigamente as sociedades ali, quando iam se juntando, sempre se juntavam em volta de algum local onde tinha água, porque é essencial para essa manutenção. E hoje a comunidade científica tem essa preocupação com a água no nosso planeta, como a gente já falou aqui no início, da preservação, porque isso é um recurso essencial, mas também a comunidade científica busca também em outros planetas, em outros objetos celestiais, celestiais não, objetos do espaço sideral, né? Sim. A gente procura água também nesses outros corpos, né? Para justamente é um produto essencial para a vida, e procura lá, procura também para ter combustível. Como existe água na Lua, a gente pode transformar a água, fazer eletrólise, trazer o hidrogênio, vai ser um combustível. Então, a água ela é procurada pela ciência, de todas as formas, por essa capacidade e essa questão dela ser essencial para a manutenção da vida. E assim também o homem, ele procura, a alma do homem procura esse Deus maravilhoso que é essencial para a sua vida espiritual. E muitas vezes o homem ele vai procurar essa água em outros aspectos, naquilo que é a teologia, a filosofia, as religiões, e não encontrando essa água, não sacia a sua sede da alma. Mas quando nós encontramos com Jesus ressuscitado, com Jesus glorificado, com Jesus que está vivo no nosso meio, nós encontramos essa água maravilhosa que vai saciar a sede da nossa alma. E ao encontrar essa água maravilhosa, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, a palavra revelada, a nossa alma reconhece isso. E ao reconhecer isso, nós vemos que Deus ele falou conosco. E isso se torna absoluto na nossa vida. Não existe contestação quanto a isso. Porque foi uma experiência sua pessoal com o Senhor, foi uma experiência minha pessoal. E ela é tão absoluta que eu não posso comparar a minha experiência com Jesus com a sua, Sim. com a de outro, porque ela é algo individual. E aí saciou a sede da nossa alma. E hoje nós estamos na presença do Senhor por isso, porque nós encontramos essa água da vida, essa água que um dia nos mostrou esse caminho maravilhoso, que é esse caminho rumo à eternidade. Maravilha, não é? Bem, nós já estamos nos aproximando do final do episódio. Eu só pediria que o professor Alexandre fizesse algumas considerações finais, ou se houvesse algum comentário final a respeito da abordagem desse assunto que nós tivemos aqui nessa tarde aqui no Manaim. Para concluirmos aqui, né, interessante, pastor Tiago estava comentando, né, de toda essa preocupação que existe em preservar a água que Deus ele nos disponibilizou desde a criação para nossa subsistência, que é super importante realmente, né? Nós temos que trabalhar nisso e nos conscientizarmos disso, mas existe uma outra conscientização que nós precisamos ter também, né? Que é a preocupação em preservar também na nossa vida a palavra do Senhor, né? Por isso que o salmista diz assim: eu escondi no meu coração a tua palavra, né? Para não
pecar contra ti, né? Então, a mesma preocupação que nós temos que ter realmente, né, como nós abordamos aqui hoje, com esse recurso natural que nós temos à nossa disposição, nós também temos que nos preocupar em guardar no nosso coração a palavra, a obra do Espírito Santo, né? Aquilo que ele também preparou para nós. Assim como ele preparou a água para a nossa subsistência aqui, essa água Sim. física como recurso hidrológico, ele preparou a palavra revelada, a salvação, um projeto de vida eterna também, que tem que estar na nossa vida. Nós temos que ter essa preocupação também, né? Para que nós um dia possamos estar com ele na eternidade, né? Muito bom. Glória a Jesus. Pode falar, pastor. Só para corroborar aqui com o que o pastor disse, deixar um texto da palavra de Deus que diz assim, ó, Apocalipse 21:6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa fonte da água da vida ainda está disponível, né, para a nossa vida. Exatamente. E por isso nós precisamos usufruir de tudo isso que o Senhor tem nos concedido, né? O gotejar dessa doutrina, dessa palavra que é fundamental para a nossa vida espiritual, né? Como os professores aqui disseram, né? A nossa alma tem sede do Deus vivo, a nossa alma não tem sede das coisas da obra criadora, nossa alma, ela essencialmente tem sede da palavra de Deus. Gostaria de agradecer a participação aqui dos professores, professor Tiago Costa, até o próximo programa. Amém, paz do Senhor. E despedir aqui deste membro do Grupo Ciência e Fé que estreou aqui conosco neste programa, né, que é o professor Alexandre Paulino. Seja sempre bem-vindo e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui, de poder contribuir, né? Agradeço ao William, ao Tiago, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Muito bem. Gostaria também de dizer aqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, que possa usufruir do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Lá tem uma playlist com os episódios do programa Ciência e Fé, e lá você pode compartilhar aqueles episódios com seus amigos, familiares, e até mesmo você pode se manifestar no chat deste episódio, colocando uma pergunta, algum posicionamento, alguma sugestão, para quem sabe em programas posteriores nós possamos utilizar este tema mencionado pelos irmãos. Queremos despedir então assim de todos com a paz do Senhor Jesus.